Olá, tudo bem com você? Que bom estar aqui junto. Você sabe que a vida ela é feita de começos e recomeços. Assim como a vida também é feita de encontros, desencontros e reencontros. Estamos chegando à terceira noite desse programa tão especial, onde aqui você comigo vai viver as fortes emoções desse encerramento com um gostinho de quero mais. Porque isso aqui é casa, isso aqui é família, isso aqui é lar. Estava acompanhando agora há pouco nossos amigos internautas, colocando aqui alguns recados, algumas reações, e a gente percebe que a internet tem essa força, deixar bem pertinho, como se estivéssemos juntos, no sofá da casa, batendo um papo, e você viu aqui que os depoimentos, os testemunhos, as colocações fazem a gente sentir todo mundo junto no mesmo barco. Tenho um carinho muito grande pelo Rodrigo e pela Fábio, e quando eu vejo ele com seus 3 filhos, eles têm desafios grandes, né? Aí você vê o terapeuta Lamarques abrindo o coração para a gente entender que família todo mundo tem. Gostando ou não gostando, família todo mundo tem. E aí ficou para mim esse momento final com você, de um bate-papo bem rápido, para a gente entender um pouquinho alguns cenários dessa comunidade que envolve os recomeços. Quantas lutas, lágrimas, rugas, desafios, lutas imensas e segredos que às vezes ninguém conta. Eu me lembro quando eu peguei um avião poucos dias atrás. Na verdade, faz um pouquinho mais do que poucos dias atrás. Alguns meses atrás, eu fiz um voo que vinha de São Luís para cá. E ali me marcou porque era um voo tarde da noite, eu estava cansado depois de uma atividade, era um voo que ia durar mais de 3 horas, e eu ali por uma empresa que tem seus aviões apenas com 2 assentos de cada lado, fiz a minha vontade acontecer. Pegar um assento sempre ali na fileira 7, eu gosto de pegar no corredor, e o avião estava lotando, era tarde da noite, e eu fiz uma oração: Senhor, se puder, que o lugar ao lado fique vazio, porque eu tenho mais espaço para dormir um pouquinho ao atravessar esse Brasil pelos ares. Foi um sonho que aconteceu até quase a porta fechar. E eu me lembro que a porta estava quase fechando e ninguém mais entraria e era só do meu lado um assento vazio. E eu fiquei feliz da vida porque eu ia conseguir voltar com espaço para as pernas. Engano meu. A porta estava para se fechar. Quando as aeromoças olharam, eu percebi pelo finger, aquele corredor que conecta ao avião, elas observarem que alguém estava chegando e logo mais disseram assim: pode vir, senhor. Bom, não era alguém ali com passagem como todos os passageiros. Entrou automaticamente por quê? Era um piloto, comandante de algum outro voo que estava pegando carona de retorno de São Luís para Campinas, onde eu chegaria perto da minha casa. Obviamente, o único lugar que estava vazio era do meu lado. Aquele comandante, tarde da noite, entrou, eu afastei minha perna, ele sentou, muito educado, disse: olá, boa noite. E eu olhei e falei assim: que legal, pelo menos estou voando do lado de um comandante. Nunca tinha tido essa experiência, já pensando, né? Se der algum problema ali na cabine da frente, eu tenho um backup aqui do lado, eu só grito: tem comandante aqui à disposição. Pensei que eu ia conversar com ele, mas foi um engano meu. Assim como ele sentou, ele virou para o lado, tirou seu chapéu, abraçado, e entrou num sono que antes do avião decolar, aquele comandante já roncava. Ok, foi-se o papo, era a minha hora de dormir também. Mas eu percebi, enquanto o avião estava decolando, que o sono daquele comandante era tão pesado, que ele simplesmente relaxou seus braços e o seu chapéu veio para o colo, mostrando a parte de dentro para cima. Pastor, o que isso tem a ver? Foi quando eu olhei dentro do chapéu daquele comandante, eu não sabia uma coisa. Você sabia que dentro desses chapéus de comandante, eles têm um espacinho ali nos chapéus especiais, onde você consegue enxergar ali, ter um tipo de um plástico, onde você pode colocar ou uma foto, ou uma carta, ou uma conta. No caso daquele comandante, dentro do chapéu, no seu colo, enquanto ele dormia, eu percebi que ali tinha na parte de dentro uma foto. E agora você vai entender porque eu estou contando isso para você. Aquela foto era diferente do comandante que estava do meu lado. Ao meu lado estava um senhor, nobre, sonolento, com aquela roupa impecável de um comandante que leva vidas pelos ares, e nesse pássaro de aço, ele sabe a responsabilidade que tem, carregar vidas humanas sobre as nuvens.
Sempre um comandante, ele é sereno, ele é mais sério, ele sabe o que ele representa numa empresa aérea. Mas o que me surpreendeu é que aquela foto mostrava um outro comandante. Naquela foto, sabe o que tinha? Um camarada de camiseta, sorridente, óculos escuros, abraçado à sua companheira, num momento de gargalhada e juntos num grande cachorro, de uma raça bem large, bem grande. Fiquei olhando aquela foto e me esqueci da viagem aérea. Sabe por quê? Porque ali eu conheci um comandante que a gente não conhece. Tem o comandante do uniforme. E dentro do chapéu daquele comandante, a foto de quem ele realmente é no destino que ele mais gosta de chegar. Sabe o que eu fiquei pensando ali? Um homem que aterriza em vários lugares do Brasil e, se não cuidar do mundo. Um homem que leva vidas sob a sua responsabilidade acima das nuvens. E um homem que tem destinos e chegadas. Mas a verdade é que naquele voo, olhando para a parte interna do chapéu daquele comandante, daquele piloto, eu descobri uma coisa. Viver é voltar para casa. De todos os destinos daquele piloto, eu fiquei imaginando naquela madrugada onde eu não o conheço, e ele nem sabe que eu falo da história dele, porque aterrissamos e assim como ele me cumprimentou na chegada, me cumprimentou na saída e desapareceu. Mas ficou no meu coração um lembrete. Não importa para onde você vai, correndo, voando, navegando, viver é voltar para o lar. De todos os destinos daquele comandante, certamente aquela foto era para ele uma âncora para lembrá-lo qual era o lugar que ele mais gostava de aterrissar. Os braços da companheira, as patas do seu cachorro e um momento de gargalhada para nos lembrar o que realmente importa. Relacionamentos. Eu queria, nessa parte final com você, dizer que esses 3 dias foram muito importantes para a gente estar juntos, mas eu queria agora resumir 3 coisas muito especiais da vida. Sofá, cama e altar. Na verdade, é o colo, os bíceps e os joelhos. Qual a diferença do colo para o bíceps para o joelho? Na verdade, eu queria te explicar, porque são 3 partes do corpo que faz a gente lembrar do que realmente importa quando o assunto é família. Você viu aqui tantas coisas acontecendo, quantas palestras te oferecendo conselhos. Você está aqui comigo e pode interagir e participar. Mas, no fundo, toda a família ela é feita de colo, ela é feita de bíceps, ela é feita de joelhos. Eu vou começar para você apenas lembrando do que está na palavra sagrada, e você sabe que aqui a Novo Tempo, ela abre a Bíblia para você. E a Bíblia é uma conversa de Deus com a gente, de maneira muito carinhosa, quero dizer para você, você é bem-vindo a Novo Tempo, ou a TV, ou a rádio, ou a internet, mas isso aqui é uma obra de comunicação para você entender que a gente fala com você. E a Bíblia diz, em Provérbios 24:3, é com sabedoria que se edifica uma casa. Ok, pastor? A nossa casa está meio aos buracos. O muro está meio caindo. Pastor, nossa casa está sem telha. Faz parte. E como aquele comandante, aquele piloto que estava ao meu lado, voltar para aquele sonho inicial de um casamento perfeito, dos filhos que não choram, da família sempre unida, de todas as contas pagas, ou aquele conto de fadas, isso é difícil, porque a gente vai para onde a gente quer retornar. Mas a Bíblia diz que há esperança, porque com sabedoria a gente pode edificar uma casa. E aí a gente vai para a primeira parte do corpo. O que é o colo? Colo é o aconchego, colo é a unidade familiar, colo são os relacionamentos, que podem estar destruídos de alguma maneira, mas você viu que essa palavra resumiu todo esse final de semana na tua vida, porque recomeços fazem parte dos maiores desafios da nossa vida. O problema não são os problemas, o problema são os problemas sem solução. E quando você ouve a palavra recomeço, há sim recomeço para você se lembrar de que o colo é família unida. O colo são pais e filhos juntos.
E eu carrego em minhas mãos algo que eu, de maneira profissional, uso muito, que eu também respondo por comunicação real, digital, a gente fala nas redes sociais. Isso aqui, para mim, é um veículo extraordinário de comunicação. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui tem separado famílias. Porque colo cura, tela não cura. Tanto é que há estatísticas que mostram que as novas gerações hiperviciadas em telas, elas acabam representando um atraso. Por favor, pais, de coração, observem, controlem, vejam isso aqui. Não é problema algum usar celular, estar nas redes sociais. Eu estou, minha esposa está, minha filha com muito cuidado também. Ela tem 14 anos, mas nós sempre decidimos em casa uma coisa. Isso aqui é ferramenta, isso aqui não é chefe. Isso aqui é para me servir, não para me mandar. E hoje as redes sociais do universo para o metaverso, num multiverso, faz muitas famílias esquecerem o colo e só lembrarem da tela. Eu queria desafiar você. Ter mais tempos em família offline. Ter mais tempos em família desconectado. Conheço amigos que fazem o detox do final de semana. As refeições onde o celular é colocado de lado. Eu queria pedir a você, comunicação digital é importante sim, mas relacionamento real sempre vem em primeiro lugar. Colo é família, é unidade, é estar junto. E nós estamos vendo no Brasil, poucos dias atrás, um escândalo nacional que infelizmente mostra o quanto um lar pode se desmoronar. Uma atriz brigando com os pais. Eu já vi filhos brigando com os pais pela herança, mas eu não tinha visto pais brigando com filhos pela herança. E essa é uma cena que eu não quero aqui tomar nenhuma decisão, eu não estou vivendo a luta desses pais ou dessa filha, mas a verdade é que entre uma atriz e seus pais, milionária e seus pais, o Brasil observa, será que é mercenário ou é uma ingrata? São pais interesseiros ou uma filha displicente? Eu não quero discutir isso com você. Agora eu te confesso que o caso da atriz Larissa Manoela me fez pensar, os lares precisam de colo, de aconchego. Os lares precisam ver mais do que nunca o desafio que a Bíblia diz, com sabedoria se constrói um lar. Sabe o que eu aprendo dessa lição da Larissa Manoela? Interceder, orar, falar menos e apenas pensar, será que a minha família está construindo essa estrutura familiar? Não é dinheiro, não é conta bancária, não é carro zero, não são milhões da conta. Sabe o que mantém o colo de uma família? O colo de uma família não é mantido com estrutura. O colo de uma família, ele é mantido com propósito. E você ouviu outras pessoas falando aqui esse final de semana para você, propósito é o que faz você revisitar onde tudo começou, para você trazer um recomeço daquilo que levou você ao altar, daquilo que você levou a dizer, aquilo que levou você a dizer, perdão, eu te amo, aquilo que levou você até aquele olhar puro, inocente, ingênuo, de desejo, de vontade. Me perguntam muitas vezes, pastor, por que tantos se divorciam? Pastor, por que tanta separação? Pastor, por que tantos casamentos estão se divorciando? E eu respondo com uma outra pergunta. Talvez a maior pergunta não seja por que estão se divorciando, talvez a pergunta correta seja, por que casaram? Por que você casou? Aqui é sobre recomeço. E às vezes a gente precisa revisitar o porquê tudo começou. Aquele momento bonito, puro, ingênuo, desprovido de orgulho, onde o umbigo é colocado de lado e você entende que no colo é propósito que fez um casamento começar. Então não brigue por causa de uma estrutura que passa. Quem é você com o teu propósito? Com a tua saudade daquilo que você viveu? Eu gosto de pensar que a palavra de Deus sempre nos dá alguns exemplos. E família, mantenha o seu colo em dia. Não abra mão do sofá da sala, onde vocês conversam e batem papo. Na palavra de Deus tem um exemplo muito forte. Talvez você não conheça todas as histórias, mas deve saber que lá na Bíblia existe um tal de um profeta Samuel. Samuel foi conhecidíssimo.
Samuel foi chamado por Deus desde o berço. O profeta Samuel recebeu de Deus um chamado e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Samuel está lá no livro que inclusive leva o seu nome na Bíblia, o livro de 1 Samuel. E no capítulo 3 você vê Samuel dizendo: eis-me aqui, Senhor. Passam apenas 5 capítulos, de 1 Samuel 3 para 1 Samuel 8. A vida do profeta inteira desfila como um homem que serve a Deus. Mas no capítulo 8 vem algo que me deixa extremamente preocupado. Seus filhos, Abia e Joel. Já ouviu falar nesses nomes? Talvez não. Abia e Joel, filhos de Samuel. E a Bíblia nos conta que Samuel envelheceu. E agora o povo de Israel precisava ter um novo juiz, um novo profeta, um novo guia espiritual. E infelizmente no capítulo 8 de Samuel, 5 capítulos depois do garoto Samuel começar uma vida esplêndida para serviço a Deus, a Bíblia diz que naqueles 2 filhos não se encontrava honestidade, pureza, lealdade, e a corrupção infectou eles a tal ponto que o povo disse: nós não aceitamos ser liderados pelos seus filhos. Amigo, eu sou um líder religioso, eu uso a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu tenho uma filha que me observa. E para mim é uma tragédia muito grande se eu chegar ao final da minha vida e não conseguir deixar um legado onde digam: filho tal qual o pai. Abia e Joel nos lembram que não basta você ter uma vida maravilhosa, você precisa repassar essas maravilhas para os teus filhos. E eu gosto de uma frase que me faz pensar muito. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. Já pensou nisso? De alguma maneira, os tempos difíceis geraram Samuel. Samuel gerou tempos fáceis com Israel. Mas os tempos fáceis de Israel geraram filhos fracos em Samuel. E filhos fracos de Samuel provocaram tempos difíceis em Israel, porque então surge um rei. E o povo diz: preferimos um rei com uma coroa, sermos súditos de um ser humano, do que seguirmos os seus filhos que não são bons exemplos. Amigos, por que eu estou falando isso para você? Porque no colo tem que ter comunidade. E comunidade é o que mantém relacionamentos. Eu posso te apresentar uma comunidade? Palavra meio desgastada. Em tempos polarizados, hoje até eu que me identifico como pastor, fico um pouco preocupado porque eu tenho que dizer: conviva comigo, para você ver que existem pastores que não são grosseirões. Existem pessoas que não usam a Bíblia como porrete. Tem gente que abre a porta de uma igreja para acolher, não para fazer trincheiras. Então eu queria te dizer para você, sabe de uma comunidade que ajuda nos tempos difíceis fazerem homens fortes, mas homens fortes que gerem tempos fáceis, mas nem por isso provoquem homens fracos? É a convivência numa comunidade chamada igreja. Consigo falar para você de igreja sem magoar você, sem invadir você, sem trazer em você preconceito? Talvez a tua referência de igreja seja daquela: pastor, eu não aceito, porque ali é intolerância, ali é briga, ali é diz que me diz, que é fofoca. Amigos, nem todas as igrejas são como todas as igrejas. Eu quero dizer para você que aqui na Novo Tempo você abre a palavra de Deus e você descobre que a palavra de Deus pode trazer para você acolhimento, paz, promessa, esperança. Meu amigo, a igreja é uma comunidade terapêutica, sim. A igreja pode trazer para você esse senso de família que às vezes você não encontra. Talvez no chapéu da tua vida você não consiga colocar teu cônjuge, teus filhos ou teu cachorro pet porque você não tem ou perdeu. Mas talvez no chapéu da tua vida, como piloto dos seus ares, você pode colocar amigos que valem mais que irmãos. Existem sim famílias espirituais
que valem mais do que a família de sangue. E eu queria dizer para você, depois desses 3 dias juntos, a igreja pode ser sim um refúgio na vida de muitos solitários. Falei do colo. E agora eu falo do bíceps. Vou gastar menos tempo no bíceps, porque o bíceps é uma referência do que muitas vezes faz parte de um lar. Símbolo de força, símbolo de toque físico, símbolo de atração, paixão e sexo. Não vou aqui abrir para você grandes partes dessa terminologia, porque você já teve outras palestras sobre isso. Mas é claro que o bíceps nos lembra, sim, a relação afetiva, a relação sexual, a relação amorosa, essa cumplicidade também ela é pele com pele. Por isso que tem o sofá. E por isso que tem a cama. Para depois a gente falar do altar. Meu amigo, eu fiz uma pesquisa nas minhas redes sociais poucas horas atrás. Eu tenho alguns seguidores aí na minha conta do Instagram, e eu comecei um canal de transmissão, e ali eu fiz uma pergunta que teve a resposta de cerca de 6.000 pessoas. Então é um bom número de pessoas sobre esse Brasil e mundo que me segue, e eu fiz uma pergunta em 20 tópicos. O que para você é mais importante num casamento? E dos 20 tópicos estava ali sexo, estava ali dinheiro, estava ali paixão, estava ali viagem, estava ali filhos, estavam ali curtições, estava ali bom humor, piada. Eu fiz 20 tópicos. E eu abri para respostas. Instantaneamente eu recebi milhares de respostas. E sabe o que eu me surpreendi com uma pesquisa que eu fiz, e eu tenho como provar na minha lista de transmissão a resposta? A grande maioria colocou: o maior problema que falta em famílias de hoje não é o bíceps e o sexo. O que falta em famílias de hoje, em primeiro lugar, diálogo. Segundo lugar, oração. E terceiro lugar, princípios. Sabe em que lugar que estava sexo e dinheiro? 18º e 19º lugar, porque o 20º era qualquer outra alternativa. Ou seja, não sou eu falando, é uma pesquisa de milhares de pessoas dizendo, claro que é importante dinheiro e sexo, mas o que mantém um casamento, o que mantém uma cama, é o diálogo, a conversa, o olho no olho, esse recomeço de uma vida entre amigos. Já fiz muitos casamentos por aí, daqui a algumas semanas vou fazer o 90º casamento. O último foi o número 89 e daqui a alguns dias é o 90. E eu sempre falo uma frase: prometer amar alguém por toda a sua vida é fácil. O difícil é amar esse alguém a cada dia de toda a sua vida. Tanto é que paixão e sexo fazem um amor durar uma noite. Mas é preciso paixão, sexo e um Deus para esse amor durar uma vida inteira. E aí eu quero chegar na parte final. Joelhos. Depois do colo e do bíceps, eu me lembro de um filósofo que está fazendo muito agora no mundo. Ele é argentino, seu sobrenome é difícil de falar, mas é um tal de Dario Stransraber. Dario Stransraber é um argentino que está revolucionando o mundo da filosofia, onde ele lança livros em espanhol, já traduzido em outras línguas. E qual que é a filosofia dele? Amar dói. Então para de amar, que você não vai sofrer mais. A partir dali você entende o que esse camarada diz? Amar traz lágrimas. Para que enxugá-las? É melhor nem tê-las. Então tranca o teu coração e chega de pensar em amor. Uau! Aí você está entendendo por que eu vim aqui falar com você hoje? Porque tem colo, porque tem bíceps, mas tem que ter joelhos. Eu discordo completamente de alguém que diz: se amar dói, é melhor não amar. Eu digo a você, é melhor doer por amar do que se invernizar, se plastificar, sem nunca sentir o que é um recomeço na vida. Amigo querido, eu quero terminar com você um texto bíblico. Salmo 127:1, ele é o salmo da família, porque ele começa dizendo: se Deus não constrói uma casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não ladeia uma cidade, não acompanha uma cidade, em vão estão os sentinelas dela. Meu querido amigo, começa na família para ir para toda a sociedade.
Gosto desse texto porque diz, Deus tem que construir o lar. E se Deus constrói o lar, a cidade fica boa. Agora, se não tem Deus, desmonta lar, desmonta a cidade, desmonta a sociedade. Não é fácil, mas é possível. É a última história. Eu estava à saída de uma igreja depois de um culto, grande multidão, tinha mais de 1000 pessoas. Eu estava cumprimentando algumas delas, e ali naquele cumprimento, eu me lembro até hoje que passou uma senhora, baixa estatura, olhar forte, emoldurado por rugas, e eu dizendo, Deus abençoe, um pouco no automático, um pouco acelerado, eu sou um pouquinho impaciente, não gosto das pessoas esperando, eu comecei a fazer rapidamente os cumprimentos para as pessoas saírem, carinho mútuo, mas com rapidez. Até aquela mulher, que eu não sei o nome, baixa estatura, me olhar, apertar minha mão e não soltá-la, de maneira que eu fui para outra pessoa e travei com a mão com ela. Voltei, e ela me segurou dizendo, pastor, posso pedir rapidamente uma coisa para você? Eu falei, pois não, minha irmã. E ela disse, pastor, ora pelos meus filhos. Eu olhei para ela e falei assim, por que, minha irmã? Ela disse, pastor, tenho 3 filhos. A minha filha está sendo abusada em casa com um caso de violência doméstica. O meu filho mais velho está preso por drogas. E o meu filho mais novo foi liberto da prisão, mas está voltando para o mesmo tráfico de drogas que o levou há alguns anos atrás à prisão. Respondi àquela mulher, mãe, não vou orar pelos filhos só não, vou orar por você também, porque você tem que ter força para aguentar. E aquela mulher me retrucou com algo que eu nunca pensei que ia escutar. Não, pastor, não precisa orar por mim não, ora pelos meus filhos. Eu voltei a retrucar para aquela mãe, mulher, eu vou orar por você. E aí ela falou a frase que marcou meu ministério daquela vez até hoje. Com olhares viajando no tempo, lágrimas nos olhos, aquela mãe de força inimaginável, ainda apertando a minha mão, disse a frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse, pastor, ora pelos meus filhos, porque comigo, eu sei que se eu cair, eles não se levantam. As maiores dores que a gente passa são dores solitárias. Talvez eu esteja falando no final desse programa para você, no recomeço de uma vida, para uma mulher que é tão forte, que ela dá colo, mas não tem colo. Para um pai que é tão resistente, que tem ombros para oferecer, mas não tem ombros para se acolher. Eu não sei quem você é na tua família, mas quero te dizer em nome de Jesus que é possível sim você ter força em Deus para oferecer aquilo que às vezes você não vai receber. Sabe o que é recomeço? Deus, joelho dobrado, para depois você ter os bíceps e a cama, com o colo e o sofá. Pastor, se eu cair, eles não se levantam. É dessa dor solitária eu quero dizer a você, há esperança para a tua família, há esperança para o teu lar, há esperança para os teus sonhos, há esperança para as tuas lágrimas derramadas e travesseiros encharcados. Sabe o que está faltando? Falta mais ser dentro do humano. Tanto ser humano, mas num momento como esse está faltando ser de verdade, ser dentro do humano. E talvez você que está assistindo essa transmissão nesse momento, é a pessoa que menos precisaria assistir, porque quem está interessado em falar em recomeço, geralmente não é o grande causador do problema, mas posso dizer, fica firme, persista, continua, seja dentro de você, é ser dentro do humano, é buscar no Pai do céu a força para os filhos dessa terra. Que Deus abençoe você. Quem fala para você não tem família perfeita. Quem fala para você aterrissou naquele dia olhando o chapéu daquele
daquele piloto dizendo o que eu colocaria no meu chapéu? Família, minha filha, minha esposa. Mas também não são perfeitas. E o meu pedido a você, que com o colo, com o bíceps e com os joelhos, você encontre a plenitude. Aquela plenitude linda que existe num lugar maravilhoso que Deus sonhou para você. O que faz um lar recomeçar? Deus. Hoje e sempre. Para toda a eternidade da tua vida. Faça-la valer. Porque a tua família é parte da família de Deus. E é lá no céu que a gente vai viver o melhor encontro de todas as famílias do universo. Eu vou estar lá. E você? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.